E eu quero inicialmente, nessa dinâmica que a gente vai fazer hoje, eu quero iniciar com a parte mais física e material de tudo isso aqui. Aqui conta com a administração do Vinícius. Quando o Vinícius assumiu isso aqui, era muito diferente. Ele é um administrador, quem gerencia tudo aqui, quem nos acolheu, e tem uma energia, tem um astral. Aliás, quem subiu com o Vinícius de carro? O que vocês sentiram dele? Eu sou uma pessoa espetacular, super simpático. Simpático, pontual. É aquela pessoa que organiza um jardim do Éden, que organiza esse lavandário. E é preciso uma atuação. Maria Luísa, teu lugar está ali, querida. É preciso alguém com uma atuação bem precisa, cuidadosa, para fazer as flores desabrocharem. Aqui tem muitas flores, tem muitas belezas, tem muitos encantos. E essas flores, beleza e encanto, elas se mantêm nesse astral, nessa energia, por todo um cuidado diário. Nós estamos agora usufruindo disso. Mas se viermos aqui segunda de manhã, terça e quinta de manhã, os dias da semana pela manhã, tem alguém cuidando de regar, podar, cuidar e zelar, fazendo com que esse lugar seja uma excelente representação do que nós olhamos e logo associamos. Isso parece uma colônia espiritual. Parece. Realmente com esse cuidado. Eu vou pedir a Gleides ou a Valéria a gentileza. Eu tenho aquela máscara minha transparente, por favor, que eu tinha pego ela. É legal. Isso. E já, por favor, essa aqui. Obrigado. Isso facilita. Exatamente. Já por 2 ou 3 vezes eu tentei. Por gentileza, daqui. Isso. Por 2 ou 3 vezes eu tentei colocá-la, que mantém a proteção necessária, né? Com o cuidado e ao mesmo tempo permite uma boa expressão até sonora. Retomando do ponto em que estávamos. Olhando aqui, a primeira impressão que a gente tem, isso é uma colônia espiritual. É o Shangri-La. É o lugar que eu quero ir. Esse plano aqui, o florido, olha aquele pedacinho do céu, de beleza, de encanto, para a tranquilidade, para a experiência e interação. E assim como o lugar onde é compartilhado para as pessoas mais aprimoradas, por que não dizer evoluídas e desenvolvidas. Não tem regras, não tem repressão, não há uma placa não pise. E foi interessante quando eu perguntei para o Vinícius a respeito, ele diz o seguinte: nós não colocamos placa de onde não pisar, porque acreditamos que as pessoas vão ter o senso e não vão pisar onde não deve. Caminhe entre os canteiros da lavanda ali depois. Vai ter uma parte que sugere ser onde pode pisar, como tem outra que realmente você vê que é da plantação. Então isso é o critério do aprimoramento, ou quando a pessoa atinge um grau de evolução. Ela tem respeito ao ambiente, ela tem um olhar respeitoso em relação à natureza, de onde pisar e onde não pisar. Por isso aqui não tem uma placa de proibido, não tem uma placa de atenção, nem de repressão. Porque imagina-se que as pessoas que aqui estão terão o senso de não irem onde não diz respeito à nossa experiência para ser vivida, porque é a base da lavanda aqui do lavandário. Desta forma, o Vinícius, ele conduz isso aqui. Quando a gente tem um lugar cuidadosamente preparado, a gente diz assim: isso é muito espiritual, tem um espírito cuidando disso. Há uma alma muito generosa e muito eficiente, elevada e bondosa cuidando disso. Eu remeti aqui, né, ao Vinícius, cuidando da parte material, quase eu coloquei como o anjo desse lugar, mas em nível físico é assim. É exatamente esta administração, organização que ocorre em todas as esferas. Aqui vocês vão ver a experiência, nessa 1 hora que a gente vai ter, andar por aqui, sentir as lavandas, ter o seu momento. Tirar suas fotos, conhecer o lugar, caminhar por onde vocês querem. Porque vocês vão explorar isso daqui, como quem explora um pedacinho do céu que eu quero habitar por alguns instantes.
E podemos fazer disso aqui a nossa experiência de estar num lugar em paz. Vocês viram que as caixas de som são de qualidade sonora extraordinária para reproduzir a música New Age do canto do pássaro. Nenhum som em maior qualidade consegue tamanha acuidade sonora para o pequeno canto, no agudo mais extraordinário, ser ouvido e presenciar. A mim é um privilégio fazer uma vivência dessa regada ao New Age natural dos pássaros, de realmente estar ouvindo a natureza e se permitindo a integrar com ela, cada detalhe. Quando vê essa árvore, parece a casa do gnomo, nós tivemos hoje com os boticários, que são representação dos espíritos da floresta, da mata, e hoje a vivência no café da manhã foi com os boticários, que são almas da natureza. Almas da natureza que estão ali cantando, celebrando, trocando e se dirigindo a cada um que está na mesa do café da manhã, naquela casa da montanha onde moram os boticários. E aqui nós estamos também, com certeza, apesar de que lá a gente tinha personalizado os boticários. Meninas, não se empolgue, aqueles sarados boticários que entraram ali, eu vi que o olhar caía na tentação e eu dizia: levante e olhe para os olhos, não caia na tentação, olhe para os olhos, não caia na tentação, olhe para os olhos. Enfim, brincadeira à parte, personalizados boticários hoje no hotel. Aqui nós temos a alma dessas essências que com certeza moram nesse ambiente que exala fragrância de perfumes extraordinários. Isso é um buquê a céu aberto. Isso é um paraíso para ser experimentado, é um momento para ser vivido. E o que aprendemos com isso? Sabe por que a lavanda, ela tem algo tão especial, tão maravilhoso? Porque a alquimia do pé de lavanda é de transformar o esterco, o adubo, que é exatamente os dejetos da natureza, ou seja, as situações que são deterioradas, feias e fétidas. Melhor dizendo, o adubo está na terra e está servindo de nutriente às raízes do pé de lavanda. E o adubo é fétido, é putrefato. O cheiro mau do adubo, ele não está sendo exalado, mas sim está guardado no solo, servindo de esterco, adubo, nutrientes para a lavanda. Portanto, aprendam aqui, o que é fétido é adubo que alimenta a planta. O que é negativo precisa ser conhecido para você ter força na vida. Abrace um ladrão e você sai de perto dele sem sua carteira. Se achegue de um assassino, ele pode pôr cabo à sua vida. Se situe. Conheça o lamaçal, o lodo, como nós temos na política, nas empresas, na sociedade. E o maior adubo está nas redes sociais, que realmente são os conteúdos que precisamos saber, mas que podem ser guardados e não tão espalhados. Sejam internautas lavanda, façam da conexão com a rede uma experiência do lavandário. As situações necessárias de serem conhecidas, que precisam realmente serem despertas, não pode ser exalada com a mesma energia fétida da indignação. Assistimos às vezes as pessoas acessarem uma informação que está sendo maturada para o desenvolvimento da humanidade e de repente aquilo é espalhado de uma forma tão intensa, de uma forma tão acentuada, que parece que o adubo fétido é espalhado e essa fragrância mal cheirosa é diluído, causando pavor, tensão. Quantos sentimentos negativos são produzidos a partir disso? Lembrando que hoje uma rede que foi criada para pôr fim aos conflitos, porque o computador, quando nasceu, foi em 1945,
exatamente para decodificar os códigos binários usados pelo exército alemão para transmitir informação de onde os exércitos estavam e onde seria o próximo ataque. E aí então criou-se a máquina mais extraordinária que decodificava o código binário para que as informações passadas, bélicas e estratégicas, dos bombardeios onde eram conhecidos pelo exército em si, dos aliados, e assim puderam desarmar a guerra. Portanto, a máquina que hoje usamos para conectar a rede foi criada para desarmar a guerra e não para criar outra rede. O adubo fétido, o adubo que é a substância deteriorada, que foi macerada, que está sendo dita, replicada, dita novamente, é um adubo maravilhoso. Alimenta a rede e vai fazer com que o ser humano transforme-se numa planta que faz a alquimia desse adubo guardado, escondido, para um processo de desenvolvimento e evolução espiritual extraordinário. Dizia o Jurufel, deficiente visual, mas que muita visão tinha, que eu conheci no Mato Grosso, que era do Centro da Figueira, um lugar extraordinário, uma pessoa com uma consciência extraordinária. Quando perguntava a ele qual era a religião, ele dizia: não pertenço a nenhuma linha e nenhuma corrente, porque por mais sólidas que seja a corrente, elas se quebram. Então essa colocação do Jurufel, essa pessoa tinha uma lucidez extraordinária, que não tinha visão física do olho humano, mas tinha uma visão, a verdade, muito grande. Não somos de nenhuma linha, de nenhuma corrente, porque todas elas podem trincar e esfacelar. Mas sim uma compreensão do fenômeno em que vivemos, e aqui no lavandário que conhecemos. Faça da má notícia, da informação ruim, dos riscos que existem, um adubo, mas faça como faz a lavanda aqui. Transforme isso no desenvolvimento de uma planta que exala uma flor violeta, que é a cor da espiritualidade. E a flor violeta da lavanda mostra o potencial do ser, de fazer uma alquimia do adubo fétido a uma situação que traz um astral agradável. Quando eu ouço assim, as coisas estão delicadas, mas existe todo um apoio e busquemos uma energia, uma conexão, e de acordo com cada religião, pedimos a Deus, chamo meu anjo de guarda, graças aos meus mentores, eles estão alerta. Então assim, existe uma situação nociva, mas aí a capacidade nossa de transformar isso numa força positiva e exalar o cheiro agradável da lavanda. Quantas mensagens maravilhosas são ditas e se fecharam no clã religioso, como uma palavra maravilhosa de um dos mestres mais extraordinários que por aqui passou, e os seus ensinamentos fecharam no clã. Quem acredita segue, quem não acredita nem ouve. Dizia Jesus já na ocasião. Não importa o que entra na sua boca, mas sim o que sai dela. Não adianta você zelar pela melhor comida, pela melhor seleção de temperos, e não prestar atenção pelo que está saindo da sua boca. Verdadeiros estercos que exalam substâncias fétidas, quando eles estão ali, não porque são mal, nem porque te fazem mal, mas o lugar deles é na terra decantando, para que o adubo que eles geram seja usado para a raiz e você coloque. Se pegarmos o momento atual da pandemia, da questão turística, toda retraída, toda diminuída, olhamos por um outro lado, onde fazemos do adubo um belo lavandário. Ainda há pessoas viajando, conhecendo isso. Temos a nossa querida aqui para registrar esses momentos belos, o sorriso que é guardado, que não pode ser aparente. Temos a oportunidade de ter aguardando ela aqui, nesse tempo tranquilo, porque sei que ela não tem uma atividade logo em seguida, verifiquei a agenda dela. Isso mostra que ainda tem grupos para fotografar, pessoas sorrindo para serem registradas, sorrisos guardados, escondidos atrás da máscara, mas que sorriem mesmo assim. Isso é a força da lavanda, é pegar essa questão do Covid, da retração da sociedade, de todas as coisas doídas e o próprio sofrimento de pessoas maravilhosas que fizeram suas passagens,
e colocar primeiro como respeito a quem quis ficar na segurança do seu ambiente e jamais criticar, porque não veio onde já se viu perder isso aqui. Nunca critique, isso é o exalar substância de um aroma fétido. Vamos dizer assim, que eles vejam que esse lugar ainda existe, para que eles possam viver também isso. Esse é um mero exemplo do que significa um lavandário, de fazer exalar as coisas positivas, maravilhosas, cheirosas e agradáveis, nessa cor violeta da espiritualidade e não da maceração mental, que a gente fica ruminando os absurdos. Poderíamos ter entrado aqui ruminando o valor cobrado para entrar aqui, e depois de uma cobrança feita, o cuidado pode ser muito maior, porque se tem receita para cobrar. Poderíamos ruminar a demora e a falta do lugar para sentar no bistrô, e assim perderíamos o sabor da massa que está ali aguardando. Vocês não sentiram isso, porque não pagaram ao entrar, porque não tiveram que esperar um lugar. Mas tem muitas pessoas no sol esperando um lugar, e que com certeza essa questão de que ali deve ser muito bom, por isso é que está tão lotado. A comida deve ser muito saborosa, por isso vale a pena esperar. Essa maceração das situações negativas é o esterco da terra de sua existência, mas não pode ser as palavras que saem da sua boca, porque é contaminar com negatividade o ambiente. As coisas negativas se propagam a uma velocidade extraordinária, porque as mentes acordadas não deixam de compartilhar nada do que é um alerta perigoso e do que é uma conspiração negativa. Mas as coisas bonitas, as coisas belas, positivas e filosofia muito agradável, pouco são compartilhadas. Sabe por quê? Olha a flor da lavanda, minúscula, mas de uma minúscula flor, seguida de várias outras lavandas ao redor. Aliás, aquela ali, Creuza, minha querida, é lavanda? Uma outra espécie. Como é? É uma outra espécie. Uma outra espécie também de lavanda? Obrigado por ter salvo a minha explanação. Vai que eu errasse o nome. Então essa outra espécie, porque a espécie da lavanda que está lá é diferente. Veja só, uma pequena flor de lavanda não tem violeta suficiente para ser contemplada. Mas olhe, o tapete violeta que forma. Quando você compartilha uma coisa positiva, você é apenas uma flor da lavanda. E mais pessoas compartilham e compartilham, logo vira um lavandário. E nesse lavandário onde nós temos as questões, mais eu diria que são propagadas, bonitas, que podem ser admiradas, que merecem admiração, acaba que é aquela história, né? Uma andorinha não faz o verão. Assim como uma lavanda não faz um tapete violeta. Mas essa osmose propagada, que é uma capacidade que nós temos, realmente faz a diferença. Uma andorinha não consegue apagar um incêndio, mas pode sensibilizar o piloto de um avião que leva água e transporta para ser despejado a fazer mais uma viagem e fazer ou levar lá o motorista um carro-pipa, por ver que uma andorinha faz a parte dela. Então a osmose, então realmente essa propagação é fora de série. E a dica que se tem é: o mal é escandaloso, o bem é cheiroso, para fazer trocadilho ao lavandário. O mal é fétido, mas é o adubo. O bem é realmente um perfume que merece ser propagado. E essa questão toda você pode levar em seu coração e ter a certeza de que aqui se tem experiência e aprende. E para finalizar, qual é o tamanho do ser, da planta que faz essa alquimia? Menos de 1 metro. O pé de lavanda não está a mais de 1 metro do chão. Por quê? Porque para nós ter expansão, consciência e exalar fragrância, é necessário que não perdemos a conexão com o chão, com o ambiente. Então, se desconectarmos do ambiente,
perdemos a referência, perdemos exatamente essa base essencial de manifestação. Sejam pés de lavanda, mantenham-se próximo à realidade, não se desconecte dela. Amplie sim a sua consciência e transmita coisas belas, maravilhosas, positivas, que isso cria uma rede lindíssima que realmente modifica o local, modifica o ambiente e modifica o nosso mundo. A primeira mudança precisa ser interna, e a mudança interna sejam pés de lavanda, porque assim vocês irão contribuir para um jardim mais bonito e florido. Assim vocês vão contribuir para uma sociedade digna, respeitosa, repleta de conteúdos extraordinários. Sejam pés de lavanda. Nunca propague o odor fétido do adubo, mas sim exala a beleza da sua flor. E também a cor da pureza e elevação. E também a proximidade do chão, sem perder a conexão, que é exatamente o que é preciso. Se eu olhasse para a Gleides agora, que é a minha raiz de lavanda, quase o caulezinho da lavanda, aquela que está mais próxima ao solo, ela diria, hora de... Felizmente eu tenho meu pé de laranja, de lavanda par. Olha lá, ó. Meu pé de lavanda par, né? Que realmente mostra, se situa da realidade, do tempo, do local e da dinâmica. Uma outra lavandinha ali, ó. Tá lá, ela só diz, olha lá, pai, ó. Então espero que vocês levem a experiência de tudo isso aqui, vivenciem tudo isso daqui de maneira bonita, maravilhosa, como tudo isso é. Alguém quer fazer alguma pergunta? A lavanda daqui é toda sua. Olhe, contemple, respeite e saia daqui exalando perfume, fragrância e não esterco. Obrigado. Essa